Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. A mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é profundamente renovadora. Falarei sobre bênçãos, renovo e esperança. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas foi completamente restaurado e se tornou um dos maiores apóstolos, de Lázaro, que estava morto há 4 dias, mas Jesus o ressuscitou, trazendo vida onde só havia morte, e da mulher samaritana, que teve 5 maridos e vivia em pecado, mas Jesus a restaurou completamente. Cada uma dessas vidas vai te mostrar que Deus é o Deus do renovo, que transforma histórias, que restaura o que parecia perdido. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe se você está cansado. Deus sabe se você perdeu a esperança. Deus sabe se você sente que nada mais vai mudar. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal, que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra de renovo e esperança. Ativa aquele sininho das notificações. E nos comentários abaixo, deixe: Deus está renovando minha vida em 2026. A primeira história que iremos mergulhar no dia de hoje é sobre Pedro e como Deus o restaurou após a queda. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro era ousado, Pedro era corajoso, Pedro era o que falava mais alto. E quando Jesus foi preso, Jesus havia avisado: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: não, Senhor, eu nunca te negarei. Eu vou morrer contigo. Pedro estava confiante, Pedro estava convicto, mas quando Jesus foi preso, quando a pressão veio, quando o medo chegou, Pedro negou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu não conheço esse homem. E o galo cantou, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Está escrito exatamente em Lucas 22, contra 61 até 62. E, virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e lembrou-se Pedro da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. E, havendo saído, chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Pedro estava quebrado. Pedro havia falhado no momento mais importante. Pedro havia negado o próprio Jesus. E quando Jesus morreu, Pedro deve ter pensado que tudo estava acabado, que sua oportunidade havia passado, que ele nunca mais poderia ser usado por Deus. Mas Jesus ressuscitou. E uma das primeiras coisas que Jesus fez foi procurar Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não rejeitou Pedro. Jesus restaurou Pedro. Está escrito exatamente em João 21:15-17 que Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaurou Pedro. Jesus renovou o chamado de Pedro. E Pedro, o que havia negado Jesus, se tornou um dos maiores apóstolos. Pedro pregou no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas se converteram. Mesmo se você falhou, mesmo se você caiu, Deus não desistiu de você. Deus pode te restaurar. Seu erro não é o fim da sua história. Agora vamos para Lázaro, e você vai ver como essa história se conecta perfeitamente com renovo e vida nova. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era irmão de Maria e Marta. E um dia, Lázaro ficou doente, gravemente doente, e as irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. Mas Jesus não foi imediatamente. Jesus esperou, e Lázaro morreu. Lázaro foi sepultado, e passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Lázaro estava morto há 4 dias quando Jesus finalmente chegou. Marta saiu ao encontro de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
E Jesus disse algo extraordinário: Eu sou a ressurreição e a vida. E então Jesus foi até o túmulo. Está escrito exatamente em João 11:43 até 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o, e deixai-o ir. Lázaro saiu. Lázaro, que estava morto há 4 dias, voltou à vida. O corpo já estava em decomposição, mas Jesus trouxe vida onde só havia morte. Jesus ressuscitou o que estava morto. Você está achando que sua situação morreu? Você está pensando que é tarde demais? A história de Lázaro te ensina que mesmo o que está morto há dias, Jesus pode ressuscitar. Mesmo o que parece impossível de restaurar, Jesus pode renovar. Deus é especialista em trazer vida onde só há morte. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like, compartilha com 3 pessoas que precisam de renovo e esperança, se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa: Deus está renovando minha vida em 2026. E a próxima história será a parte da mulher samaritana. Está registrado em João capítulo 4. Jesus estava passando pela Samaria. E ao meio-dia, no calor do dia, Jesus sentou-se junto ao poço de Jacó. E uma mulher samaritana veio tirar água. Por que ao meio-dia? Porque ela se escondia. As outras mulheres iam ao poço de manhã cedo ou no final da tarde. Mas essa mulher ia sozinha no horário mais quente, porque ela era rejeitada. Ela tinha vergonha. Ela era desprezada. E Jesus pediu: Dá-me de beber. A mulher ficou surpresa. Um judeu falando com uma samaritana? Um homem falando com uma mulher sozinha? Isso não era costume. E então Jesus começou a falar com ela. E Jesus disse algo profundo: Vai, chama o teu marido. E a mulher respondeu: Não tenho marido. Está escrito exatamente em João 4:17-18. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. 5 maridos. 5 relacionamentos fracassados, e agora vivia com um homem que nem era seu marido. Essa mulher tinha uma vida destroçada, uma reputação arruinada, um coração quebrado. Ela carregava vergonha, ela carregava dor, ela carregava rejeição. Mas Jesus não a condenou. Jesus não a rejeitou. Jesus ofereceu água viva. Jesus ofereceu restauração. E sabe o que aconteceu? A mulher creu. A mulher foi transformada. E ela deixou seu cântaro ali e correu para a cidade. E começou a dizer: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Está escrito que muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. A mulher que era rejeitada se tornou evangelista. A mulher que se escondia começou a proclamar. A mulher que tinha vergonha foi restaurada completamente. Jesus renovou a vida dela. Você tem um passado que te envergonha? Você tem erros que te perseguem? Jesus pode restaurar, Jesus pode renovar, Jesus pode transformar sua história. Quero que você entenda algo poderoso sobre renovação. Está escrito exatamente em Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O Deus de esperança não é um Deus qualquer, é o Deus que traz esperança, é o Deus que renova a esperança. Vos encha. Não é dar um pouco, é encher, transbordar, de todo o gozo e paz. Não é só esperança, é gozo, alegria, paz, para que abundeis em esperança. Não apenas ter esperança, mas abundar. Pela virtude do Espírito Santo. Não é pela sua força, é pelo poder do Espírito Santo. Agora, eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Pedro sendo restaurado após negar Jesus, Lázaro ressuscitando após estar morto 4 dias, a mulher samaritana sendo transformada apesar de seu passado destruído. Todos experimentaram que Deus é o Deus do renovo. Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus da segunda chance. Eu profetizo que o renovo de Deus está chegando à sua vida. Eu declaro que a esperança está sendo restaurada no seu coração.
Eu decreto que bênçãos abundantes estão sendo liberadas. O desânimo vai dar lugar à esperança. O cansaço vai dar lugar à força renovada. A vergonha vai dar lugar à restauração. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Meu irmão e minha irmã, eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo, em voz alta ou no seu coração, mas ore junto. Por quê? Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito em Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado, há uma autoridade espiritual liberada, há uma unção especial. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore junto comigo, declare junto comigo, clame junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que renova, que restaura, que transforma histórias. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não dorme, que não descansa, que está sempre trabalhando para renovar a vida dos teus filhos. Senhor, nós declaramos que o renovo está acontecendo agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que a esperança está sendo restaurada. Nós declaramos que as bênçãos estão sendo liberadas. Nós declaramos que dias melhores estão chegando. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que perderam a esperança, pessoas que estão cansadas de esperar, pessoas que já não acreditam mais que algo vai mudar, pessoas que olham para suas vidas e só veem portas fechadas, sonhos adiados, promessas não cumpridas. Senhor, eu vejo aqueles que estão desanimados, esgotados, sem forças para continuar. Eu vejo pessoas que falharam como Pedro falhou, pessoas que têm situações mortas como Lázaro estava morto, pessoas que têm passados quebrados como a samaritana tinha. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre de renovo. Deus vai restaurar a esperança que foi perdida. Deus vai renovar os sonhos que foram enterrados. Deus vai restaurar como restaurou Pedro. Deus vai ressuscitar como ressuscitou Lázaro. Deus vai transformar como transformou a samaritana. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de renovo sobrenatural. Que 2026 é o ano de restauração completa. Que 2026 é o ano em que você testemunha que Deus não te esqueceu. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma esperança inabalável. Uma esperança que não se abala com as circunstâncias. Uma esperança que não desiste mesmo quando tudo parece impossível. Uma esperança que vem só de ti. Coloca uma convicção absoluta de que o melhor ainda está por vir. Que os dias melhores estão chegando. Tira o desânimo, Senhor. Tira o desânimo que rouba a força. Tira o desânimo que faz desistir. Tira o cansaço. Tira o cansaço de esperar. Tira o cansaço de lutar. Tira a desesperança. Tira a desesperança que grita nunca vai mudar. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma esperança renovada, uma força restaurada, um ânimo divino. Senhor, renova os sonhos dessa pessoa. Aqueles sonhos que foram adiados, aqueles sonhos que pareciam ter morrido. Senhor, sopra vida nesses sonhos, restaura a visão, renova o propósito. Mostra que não é tarde demais. Mostra que ainda há tempo. Mostra que tu podes fazer tudo novo. Senhor, cura as feridas da espera. Cura as feridas que vieram de promessas não cumpridas no tempo esperado. Cura as feridas que ramo de sonhos adiados. Cura as feridas que vieram de portas que se fecharam. Senhor, coloca bálsamo sobre cada ferida de esperança adiada. Senhor, coloca nessa pessoa uma fé renovada. Uma fé que crê novamente. Uma fé que espera novamente. Uma fé que sonha novamente. Coloca ousadia para crer no impossível. Coloca coragem para esperar mais uma vez. Coloca determinação para não desistir.
Que essa pessoa saiba que contigo nunca é tarde demais. Senhor, libera bênçãos abundantes sobre a vida dessa pessoa. Bênçãos que ela nem esperava. Bênçãos que vão surpreendê-la. Bênçãos que vão restaurar o que foi perdido. Senhor, restaura como restauraste Pedro. Ressuscita como ressuscitaste Lázaro. Transforma como transformaste a samaritana. Senhor, restaura relacionamentos que foram quebrados. Restaura a saúde que foi perdida. Restaura finanças que foram abaladas. Restaura sonhos que foram enterrados. Restaura propósito que foi esquecido. Senhor, faz um milagre de restauração completa. Senhor, enche essa pessoa de gozo. Que a alegria volte ao coração dela. Que o sorriso volte ao rosto dela. Enche de paz. Que a paz que excede todo entendimento guarde o coração e a mente dela. Enche de esperança. Que ela abunde em esperança. Que ela transborde esperança. Senhor, que essa promessa de Romanos 15:13 fique cravada no coração dessa pessoa. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Senhor, que isso não seja apenas um versículo bonito, que seja uma realidade vivida, que seja uma experiência palpável. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome do Deus de esperança, do Deus do renovo, do Deus da restauração, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar o renovo de Deus, que Deus vai restaurar como restaurou Pedro, que Deus vai ressuscitar sonhos como ressuscitou Lázaro, que Deus vai transformar como transformou a samaritana, que essa pessoa vai ver suas esperanças se realizarem, que essa pessoa vai testemunhar que Deus não a esqueceu, que essa pessoa vai dizer: Deus renovou minha vida, Deus restaurou meus sonhos, Deus me encheu de esperança, Deus fez tudo novo. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi em vão. Deus ouviu cada suspiro do seu coração. Deus viu cada lágrima de cansaço. Você pode descansar agora. Você pode ter paz. Deus está renovando sua vida enquanto você repousa. Enquanto você dorme, Deus está preparando o renovo. Deus não descansa. Deus continua operando. 2026 é o seu ano de renovação completa. Você ouça bem. 2026 é o ano em que Deus renova todas as áreas da sua vida. É o ano em que sonhos antigos são realizados. Você vai ser restaurado como Pedro. Você vai ser ressuscitado como Lázaro. Você vai ser transformado como a samaritana. Mas antes de você dormir, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua esperança diariamente. Acesse agora mesmo. E antes de você dormir, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam de renovo e esperança. Deixa nos comentários: Deus está renovando minha vida em 2026. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de renovo completo, de esperança restaurada, de sonhos realizados, de bênçãos abundantes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Deus de esperança e o Deus do renovo. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe com um renovo chegando, e que quando acordar, você já sinta que algo mudou nos bastidores do reino de Deus sobre sua vida. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.